Olá, tudo bem com você? Hoje eu trago um outro convidado super querido aqui no canal da Osteoporose, meu grande amigo Rodrigo Galdino. Ele é médico ortopedista, membro titular da SBOT e vai fazer uma revisão sobre os fatores de risco na osteoporose. Não perca esse vídeo. Se você ainda não é um assinante, por favor, clique aqui embaixo, é rápido, gratuito. E você também pode ativar o sininho para você ficar sabendo das últimas informações sobre a osteoporose. Um grande abraço para você e até um próximo vídeo. Tchau! Olá, meu nome é Rodrigo Galdino, eu sou médico ortopedista aqui no Rio de Janeiro. Me dedico grande parte a atendimento de pessoas com osteoporose. É um grande prazer estar aqui no canal da Osteoporose. Agradeço muito ao convite do meu grande amigo, Dr. Cláudio Mancini, e eu vou falar sobre fatores de risco para a osteoporose. A osteoporose é uma doença assintomática, então as pessoas que são portadoras da doença muitas das vezes não têm esse conhecimento porque não se manifesta através de sintomas. Então muitos só descobrem que tem a doença quando já vem o desfecho, que é a fratura osteoporótica. E como a gente vai saber se o indivíduo tem ou não osteoporose? A densitometria óssea, que é o exame que todo mundo conhece, que é geralmente feito em mulheres a partir da menopausa e homens a partir de 50 anos. E os fatores de risco para a osteoporose, que são condições que o indivíduo pode ter e que colocam ele no grupo de risco de osteoporose. Então ele agrega informação junto com a densitometria para nos auxiliar no diagnóstico e então na indicação de uma terapia. Esses fatores podem ser chamados de não modificáveis, que são aqueles que a gente não tem como, de alguma maneira, atuar neles para diminuir o efeito no osso, deletério no osso. E eu destaco o sexo feminino, a idade avançada. A gente sabe que, ao longo do tempo, o osso vai sofrendo uma série de alterações que podem acarretar em perda, como a menopausa, o envelhecimento, enfim, uma série de condições que acarretam. Então, a idade avançada é um fator de risco para a osteoporose. A hereditariedade, então pessoas que estão em histórico de papai ou mamãe, por exemplo, com osteoporose e principalmente com fratura de fêmur, aí é um fator de risco para fratura osteoporótica. Então, papai ou mamãe quebrou o fêmur, o filho tem um risco aumentado de ter fratura de fêmur, principalmente numa idade um pouco mais avançada. Então se liga, tem histórico familiar, informe isso ao médico, porque isso é uma informação bastante importante. A etnia é outro fator, então mulheres, principalmente mulheres brancas e mulheres asiáticas têm um risco aumentado de ter osteoporose. Eu destaco também a menopausa precoce. Então mulheres que tiveram a menopausa antes da idade, geralmente de 45, 50 anos, têm um risco aumentado de ter osteoporose. Entre os fatores modificáveis, a gente destaca alguns, e eles são aqueles que você tem de alguma maneira como atuar para modificar o efeito deletério dele no osso. Então são doenças que podem de repente ser melhor controladas para diminuir esse efeito ósseo. São medicamentos que às vezes pode ser ajustado dose ou trocado por outros menos agressivos. E hábitos que devem ser desestimulados porque são agressivos para a massa óssea, acarretando em perda dessa massa e aumento de risco de osteoporose. Então eu vou destacar algumas principais, então, que a gente vê muito na prática clínica. A artrite reumatoide é uma doença que é bastante deletéria para o osso, então tem que ser levada em consideração por algumas alterações inerentes do osso inerentes à doença. A diabetes, principalmente a diabetes tipo 1, que é uma diminuição do nível de insulina, também é um fator. A gente não pode esquecer que é uma doença que acarreta às vezes pacientes, pessoas até mais jovens, então já acarreta ao longo da vida uma perda de massa óssea. Eu destaco também o baixo índice de massa corpórea, que é um outro fator de risco importante, pessoas com índice de IMC abaixo de 18,5, pacientes com histórico de cirurgia bariátrica por algumas condições de diminuição de absorção, por exemplo, de certos nutrientes. Isso pode acarretar em perda de massa óssea. Eu destaco também o uso de alguns medicamentos, como os anticonvulsivantes, que eu tenho pacientes jovens com baixa massa óssea por causa do uso de anticonvulsivantes. Isso é uma informação importante, principalmente como medicamentos corticoides, que são bastante deletérios para o osso, geralmente são importantes para o controle de doenças crônicas, doenças autoimunes. Não é aquela injeção que foi tomada por uma dor lombar que vai fazer uma diferença grande na massa óssea, é o uso prolongado, geralmente a partir de 3 meses de uso.
Alguns hábitos também são importantes como fator de risco. Eu destaco principalmente o abuso de álcool, ou seja, o alcoolismo e o tabagismo. O tabaco é muito prejudicial para o osso, aquele tabaco atual, então esses hábitos têm que ser informados e têm que ser pelo médico desestimulados para diminuir o efeito ósseo. Outras doenças também que pode acarretar, eu destaco também o HIV, pacientes portadores de doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, pacientes que fazem uso de medicamentos como inibidores da aromatase, muito utilizado em pacientes com câncer de mama, pacientes com histórico de quimioterapia, de radioterapia, outras doenças inflamatórias autoimunes, como por exemplo lúpus eritematoso sistêmico. Então tem uma diversidade de condições que colocam o paciente no risco de ter osteoporose. Então eu gostaria de trazer esse tipo de informação para os senhores. Espero que as pessoas possam então tomar ciência dos fatores de risco e, caso se enquadre num deles, comunique ao médico para que possa ser feita toda a investigação e, se necessário, o tratamento. Eu agradeço muito o convite, estou à disposição do Dr. Cláudio Mancini, sempre que me chamar para trazer algum tema, sempre será um prazer e muito obrigado pela atenção de todos.